O texto base de hoje é Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Nós vamos ver hoje sobre a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Então nós vemos aqui a primeira multiplicação de pães. Nós vemos aqui que Jesus sai, ele se retira num barco. Aqui ele tinha acabado de saber a notícia da morte de João Batista, e ele se retira num barco, no lugar afastado, apartado, nós vemos aqui no texto, E a multidão sabendo, o povo sabendo, seguiu pelas cidades. E nós vemos aqui no texto que Jesus, possuído de íntima compaixão, ele curou os enfermos. Então tinha muita gente ali, ele curou os enfermos. E nisso chegou a tarde. Aí chegam os seus discípulos e falam para Jesus, para ele despedir a multidão, para que eles vão para a aldeia para comprar comida para si. E Jesus fala para os seus discípulos, para eles não despedirem, para eles alimentar aquela multidão. E os discípulos falam que eles só têm apenas 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pede para eles trazer os 5 pães e 2 peixes, e pede para a multidão se assentar nas ervas. E nós vemos aqui que Jesus levantou os seus olhos aos céus e os abençoou aqueles alimentos. Jesus abençoou aqueles alimentos e parte o pão e entrega aos seus discípulos, e os seus discípulos começam a servir a multidão. Nós vemos aqui que a multidão tinha quase 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças, e toda aquela multidão se alimentou e ficaram saciados, e ainda sobrou 12 alcofas, que algumas traduções diz 12 cestas cheias de pedaços de pães e peixes que sobraram. Toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou. O que nós aprendemos com esse texto aqui? Que quando nós cremos em Deus, nós confiamos na providência de Deus, há uma multiplicação. Nós vemos aqui a multiplicação desses pães, de 5 pães e 2 peixes, deram para alimentar quase 5.000 homens. Quando nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, nós confiamos em Deus, por mais que as nossas provisões sejam poucas, os nossos recursos sejam poucos, mas Deus ele vai multiplicar, que não vai nos faltar nada. Mas nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no ensinamento de Jesus, que isso aqui Jesus deixa para a base, para as nossas vidas, essa multiplicação de pães, que alimentou essa multidão. É para que nós possamos crer na sua mensagem, crer na sua palavra, que quando nós confiamos em Deus, nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, Ele multiplicará os nossos recursos para que nada nos falte. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e nós temos que crer verdadeiramente. Não adianta nós só lermos as escrituras, nós não botarmos em prática. Não adianta a gente meditar nas escrituras, se a gente não buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ler e crer. Se Jesus fez a multiplicação de pão aqui, que alimentou essa grande multidão, Ele pode multiplicar os nossos recursos para que nada nos falte.
Nós estamos passando por um período difícil agora com essa pandemia, que muitas pessoas se encontram com poucos recursos, que muitas pessoas se encontram sem trabalho, mas nós temos que crer que o Senhor é soberano sobre tudo, que o Senhor Jesus é soberano sobre tudo. Nós temos que crer somente e Ele vai trazer, de alguma forma, Ele vai trazer a provisão para as nossas casas e nada vai nos faltar. Mas nós temos que crer na mensagem do Senhor, nós temos que crer nos ensinamentos de Jesus. Nós temos que buscar viver de acordo, deixar o medo, deixar a ansiedade de lado e buscar viver na dependência do Senhor. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Só assim nós vamos poder experimentar do bom, perfeito e agradável do Senhor. Mas é quando nós buscamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Que não adianta a gente só conhecer as Escrituras, a gente tem que buscar pôr em prática. Buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos aqui um grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou uma grande multidão. Então Deus ele pode alimentar o nosso corpo físico, mas o principal, Ele pode alimentar o nosso corpo espiritual. Ele pode nos saciar nossa sede, nossa vontade de conhecer mais de Deus. E nós aprendemos aqui um grande ensinamento com Jesus, a partilha. Ele compartilhou aqueles pães que os discípulos tinham ali e aqueles peixes, Ele compartilhou com aquela multidão, que nós devemos compartilhar. Se tem alguém precisando de ajuda, nós devemos compartilhar e ajudar aquela pessoa necessitada. Nós não podemos pensar só nas nossas necessidades, mas temos que ver se tem alguém precisando, nós temos que compartilhar, que Jesus deixa aqui o grande exemplo que Ele compartilhou. Mas o maior ensinamento que nós temos aqui é que nós temos que crer na mensagem do Senhor e sempre buscar viver de acordo com o que o Senhor nos ensina. Que o Senhor Jesus está cada dia nos dando uma grande lição, mas nós temos que buscar a pôr em prática e a cada dia mais ser mais fé. Que nada nos vai faltar se nós crermos verdadeiramente nas Escrituras e buscar ter uma vida reta com o Senhor, sempre buscando aprender mais com o Senhor, que o alimento melhor para a nossa vida é o alimento espiritual, quando nós buscamos a preencher a nossa vida com os ensinamentos de Jesus, quando nós buscamos a fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem maravilhosa de hoje, que nós vemos a multiplicação dos pães, que alimentou, que saciou uma grande multidão, Pai. Vem saciar a nossa vida, Pai. Vem saciar a nossa vida espiritual, Pai. Nos ensina, Pai, a amar como o Senhor os ama. Nos ensina a ter compaixão como o Senhor tem compaixão. E nos ensina a compartilhar, Senhor, aquilo que nós temos, Pai amado. Molda sempre o nosso coração, Pai, que nós possamos fazer sempre a Tua vontade, Pai amado. E obrigado por seu ensinamento maravilhoso, Pai amado, que nós vemos aqui que nós temos que crer no Senhor e buscar viver segundo a Tua vontade, que nada nos faltará. Nós vemos aqui que aquela multidão foi alimentada e nós seremos alimentados tanto no nosso físico quanto no nosso espiritual, quando nós cremos e vivemos na Tua dependência, Senhor. Te louvo, Senhor, e te bendigo em nome de Jesus. Amém.